O versículo 20. Lucas 2, verso 20. Quem encontrou diz amém? Amém. Escrito está, na minha versão, diz assim: os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinha visto e ouvido, assim como lhes fora predito. Havia entre o povo de Deus, os judeus e os samaritanos, uma esperança baseada na palavra de Deus, uma profecia bíblica desde o princípio da vinda do Messias, o Cristo, o ungido, para salvar a humanidade. Em algum momento da história de Israel, aquela nação parecia que ia ser aniquilada em sua totalidade. Em alguns momentos foi o próprio Deus que entregou a nação na mão dos gentios para ser castigada, punida, julgada por causa dos seus pecados. Nesses momentos sempre havia um afastamento do próprio Deus da nação. Deus se distanciava do povo. O povo então, vivendo numa vida de pecado, ele, quando alguém clamava, não sendo por consequência de um arrependimento, o próprio pecado do povo não deixava que Deus lhes visse ou ouvisse a sua oração, como em Isaías 59 diz que o pecado faz uma divisão entre Deus e o homem, para que Deus não os ouça. Então houve um momento de um afastamento. E se tem uma coisa que afasta Deus de qualquer ambiente, de igreja, de pessoas, de uma nação, é a entrega dessa nação, desse povo, desse homem, da mulher. Quando essa pessoa está entregue ao pecado, Deus estará então distante dessa pessoa, porque a prática do pecado, a insistência no pecado, é o mesmo que dizer para Deus: eu não quero o Senhor próximo de mim. É colocar Deus para longe de si. E mesmo que essa pessoa busque ao Senhor, mas não sendo de coração, nem assim Deus se aproxima. Porque diz a palavra do Senhor, Deus não dizendo: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscarem de todo o vosso coração. Apenas orar não atrai a presença de Deus. Em alguns momentos o povo de Israel, até eles oravam, mas sem arrependimento, e eram punidos a si mesmos. Você vai ver, alguns momentos, Deus distante do povo, não era que não tinha ninguém para clamar, tinha sacerdote, e em algum momento tinha profeta, mas o distanciamento do coração do homem de Deus é deixá-lo pelo lado de fora, como a igreja de Laodiceia fez com Jesus. Quando Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato, ele estava falando da igreja em Laodiceia, não estava dizendo para o mundo. Essa palavra pode ser aplicada, mas não foi escrita para o mundo. Quando ela foi escrita, não foi direcionada ao mundo, foi direcionada à igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém da igreja de Laodiceia ouvir a minha voz e deixar eu entrar, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O que a igreja tinha feito? A igreja de Laodiceia colocava
para fora de suas vidas. E por várias vezes na história de Israel, se você estudar a história de Israel, cerca de 6 e 7 vezes, a história foi, eles foram barridos, barridos, que parecia não ter mais solução. Foram perseguidos por várias nações, mas todas as vezes que foram perseguidos, foi o próprio Deus que entregou por causa dos seus pecados. E chegou um último momento, antes da vinda de Jesus, a Bíblia não diz, mas a tradição, os historiadores, os estudantes da Bíblia, diz que demorou entre o Antigo e o Novo Testamento um período de 400 anos sem Deus se manifestar oficialmente. Isso não quer dizer que Deus não usou profeta nenhum, não é isso. Deus não usou profeta a nível de nação, que usava para falar com toda a nação. Não quer dizer que não existisse ninguém que não temesse a Deus, não é isso. Os 400 anos é que Deus não se revelou, não se manifestou diretamente à nação, como Ele usou, como no tempo de Elias, de Eliseu e outros que eram representantes de Deus diante da nação, falando com toda a nação. Então Deus se afastou da nação de Israel, dos judeus, por cerca de 400 anos. Foi nesse período que então se escreveram vários livros apócrifos. Eu não sei se você tem na sua casa uma Bíblia católica, e essa Bíblia católica tem diversos tipos, tá? Não é uma só. Os livros que são 7 a mais são os que a própria Igreja Católica adicionou no seu cânon sagrado, porque existe mais de 20 apócrifos, mas reconhecido pelo catolicismo foram apenas 7. Foi nesse período que então escreveram histórias reais, que está em alguns livros da Bíblia Católica que não estão na nossa, mas existiu também histórias fictícias, não reais, inventadas. Foi nesse período então que tiveram também muitas crendices. Por exemplo, a ideia de se acreditar em alma, visitar os vivos, fantasmas. Foi nesse período. Foi nesse período que veio a crença na reencarnação. Foi no período, essa crença tinha nos discípulos. Os discípulos de Jesus acreditavam em reencarnação. E a gente vai ver isso no capítulo 9 de João, onde eles viram um cego de nascença e perguntaram: ele nasceu cego porque ele pegou antes de nascer? Ou foi os pais deles? Mas como ele poderia pecar antes de nascer? Isso na outra vida. Uma crença que existia no tempo dos discípulos, é a herança desse período interbíblico. Os discípulos de Jesus um dia estavam no mar. Jesus tinha pedido para eles ir na frente. Daqui a pouco Jesus começa a andar sobre o mar, em direção a eles. O que é que eles ficaram? Ficaram assombrados. Como diz o Cláudio Duarte, não tinha nenhuma mulher. Dentro do barco começaram a gritar: fantasma, fantasma. Jesus disse: não temas, sou eu. Mesmo assim, eles não acreditaram. Se é tu, disse Pedro, então me mande que anda sobre as águas e não afunde. Que é isso que ele queria dizer. Mesmo ele temeroso com a tempestade, vendo aquele vulto, como diz na Bahia: eu vi um vulto, deve ser uma alma. Então a crença dessas coisas vieram desse período, do período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque nesse período Deus não tinha se revelado de uma forma especial ao povo. Mas existia uma promessa, que um dia alguém se manifestaria para colocar ordem, para tirar a nação da escravidão. Uma esperança antiga desde Gênesis, uma profecia lá de Gênesis 3:15, onde o próprio Deus é que profere. E o povo tinha essa esperança de geração a geração. Por isso que de forma direta ou de forma tipológica, você vai ver a descrição de Jesus em todos os livros da Bíblia, no Antigo Testamento, como ele mesmo dissera para os seus discípulos, 2 deles no caminho
caminho de Emaús, que em toda a Bíblia se falava dele. Então os profetas tinham muita curiosidade em saber a respeito do cumprimento disso, quando se cumpriria. Mas o próprio Deus disse para eles que não seria para os seus dias, não seria para o seu tempo. Então a nação nesse período de 400 anos estava com uma terra seca, um deserto total espiritual, uma crise cultural e política. O povo de Israel já se sentia sufocados, querendo libertação. Onde está o Messias? Cadê o Messias? E apareceu também nesse período interbíblico muitas pessoas dizendo que era o Messias, mas o povo reconheceu que não era o Messias. Alguns acabaram se desviando, seguiram e deram no final em nada, mas apareceu muita gente dizendo que era o Jesus, aquele que as profecias estavam falando. Então nesse período interbíblico não tinha as manifestações de cura e de milagres que era comum acontecer no Antigo Testamento e que foi comum nos dias de Jesus, e a esperança do povo continuava, mas eles já não entendiam muito mais. Olha, imagine bem, os profetas a nível de nação já não profetizavam mais. Dura aí cerca de 400 anos aproximadamente, segundo as tradições, e o povo já tinha esquecido muitos detalhes dessa profecia da vida de Jesus. Mas de repente, o povo, eles começam a saber de um boato, de uma conversa, de um alistamento, um arrolamento que teria em certo lugar, onde todo mundo teria que sair da sua terra e ir para outro lugar para a contagem, para o censo. Neste momento, eu quero ler com vocês aqui a partir do versículo 2, versículo 1 de Lucas. A Maria já estava grávida, mas muita gente não sabia ainda, porque Maria também saiu da sua região no período da sua gravidez, para não ser entendida como alguém que traiu José, pois na lei daqueles dias ela poderia ser apedrejada, e por isso José tentou até desmanchar o seu documento de noivado, para que isso não acontecesse. Mas o anjo convenceu a José. Então estava tudo em 7 chaves, ninguém sabia muito dos detalhes. E o versículo 1 de Lucas diz assim, do capítulo 2: naquela época César Augusto publicou um decreto, convocando para o recenseamento todos os moradores das terras dominadas pelo Império, o Império Romano que dominava Israel. Este foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria. E todos seguiam para as cidades de onde havia nascido, a fim de serem arrolados. Por isso José também viajou da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, até Belém. Veja que ele não está em Belém, mas a profecia disse que Jesus teria que nascer em Belém. Tudo dava a entender diante dos olhos dos homens que não ia se cumprir como as profecias disseram, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. 5. E partiu com o propósito de alistar-se juntamente com Maria, sua esposa prometida, que era noiva, tinha documento de noivado, pois era diferente da cultura nossa, e essa Maria estava grávida. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê. Quem era esse bebê mesmo? Era Jesus. Ela deu à luz o seu primeiro filho. Se é primeiro é porque então teve outros filhos depois, primogênito. Envolveu-se com tiras de pano e colocou sobre a manjedoura, pois não havia lugar para ele na hospedaria. Chegando ali,
Eles deveriam ter uma residência, uma casa, um lugar, uma hospedaria para Maria, a grávida, José ficar com ela. Mas estava tudo lotado por causa desse recenseamento. E ninguém teve compaixão de Maria, ninguém guardou, teve um quartinho, disse: não, você está grávida, então fica por aqui. Não teve. Sobrou apenas um curral de animais para eles ficarem ali, que geralmente em forma de gruta ou coisa parecida, onde os animais eram abrigados. E José, com humildade, sem questionar, porque se fosse um de nós hoje, reivindicaria o nosso direito da grávida. Já viu quando entra alguém no ônibus, no metrô, tem lá um lugarzinho próprio para a grávida, o idoso, quem mais? Deficiente, quem mais? Também, não sei se ainda continua, mas para as pessoas que têm problema de obesidade também, em alguns casos, não sei se todos têm. Mas se fosse hoje, a gente já arrumaria uma briga, a gente já arrumaria uma contenda. Estou no meu direito, vocês não têm compaixão. Mas ele, sem questionar, arrumou um curral onde tinha ali uns animais. E José, a Maria então, quando, não sei se tinha mais alguém, porque possivelmente não estava só José e Maria naquele curral. Possivelmente tinha, é uma possibilidade, isso é uma conjectura, certo? Possivelmente tinha outras pessoas também. Não sei quem fez o parto de Maria. Tem mulher que nem precisa de parteira, né? Os irmãos, as mulheres bem sabem que tem mães que o marido resolve levar a mulher para o hospital, dá 2, quando chega lá a criança já está né? Às vezes não precisa. Eu só sei que José olhou para algum lugar e tinha lá um coxo dentro daquele lugar, do curral, tinha chamado de manjedoura, que poderia ser tanto de madeira, uma tora de madeira que tem de diversos tamanhos, que poderia ser carvada, feito uma cuia bem grande assim, um coxo, como diz lá no Nordeste, e poderia ser uma pedra maciça também, geralmente, né, uma pedra com um buraco arredondado, feito com escopo ou ferramentas metálicas. Enfim, pegou, colocou Jesus ali dentro. Veja como nasceu o nosso Salvador, aquele a quem Israel tinha uma grande esperança. Na data de hoje, né? De hoje estou falando antecipadamente, que a maioria de nossas igrejas estão fazendo cantatas de Natal. E eu estava até comentando com minha esposa hoje que a gente anda para lá e para cá, a gente vê os propagandas de televisão, os comerciais dos vídeos do YouTube, Instagram, sei lá, e você passa para lá e para cá, de frente dos supermercados. Coca-Cola investe e patrocina a cor vermelha nesse período, fica mais forte para deixar o Papai Noel mais bonitinho. E o que nos deixa um pouco preocupado é que nesse período se destaca, quem é que é mais destacado popularmente? É Jesus ou é o Papai Noel que mais aparece? Quem é mais destacado? Jesus ou Papai Noel? Papai Noel. Aliás, você quase não vê nada relacionado a Jesus na data de hoje. Nesses dias, na televisão, musiquinha, daqui a pouco aparece o velhinho. Aí tem lá aqueles bichos lá puxando 6 animais voando, que tem alguma coisa que tem a ver com magia também. O velhinho montado, e aquele monte de animais ele puxando uma rédea, e o bicho é levado pela uma energia cósmica, e sai por aí, e está entregando os presentes para a criançada. Eu me lembro que já fui enganado com esse negócio pelo meu pai e pela minha mãe.
Eu lembro que na nossa casa tinha um fogão de lenha e tinha um negócio metálico assim, o exaustor, a chaminé. E eu me lembro que meu pai e minha mãe contavam história pra gente. E quando a gente estava dormindo, alguma coisa assim, que o Papai Noel, alguma coisa parecida, vinha e trazia o presente, era isso mesmo? Pela chaminé, é isso mesmo? É, bicho gosta de invadir mesmo. Invade a sua casa, entra pela chaminé. E aí sabe o que acontece com alguns pais? Para o engano ficar mais forte. Eu não sei aqui na cidade, mas no interior é comum as crianças de manhã cedo, quando acordar, o presente está em cima da cama, do lado deles. E ele reforça a mentira pagã. Foi o Papai Noel que trouxe. Nesse período é até chato assistir certos filmes, que tudo agora que você vai pesquisar tem que aparecer um filme que tem a ver com essa lenda desse período. Mas a tristeza é que aquele que nasceu na manjedoura não aparece quase. O que a gente vê? Pisca-pisca. O que a gente vê? A coroa. O que a gente vê? É um monte de coisa. Aquele formato da árvore de Natal lembra bem bastante a Mãe Aparecida, né? Ela tem o mesmo formato. Não sei se tem alguma coisa a ver com a outra, mas é igualzinho. Em alguns lugares coloca assim só o negócio daquele formato, e algumas igrejas estão colocando até essa imagem em cima dos púlpitos. Não sei se você já viu, mas tem por aí igrejas grandes. Né? E aí eu digo assim, está amarrado em nome de Jesus. Mas Jesus, e quando aparece Jesus, é de uma forma mentirosa também, no presépio, mentiroso. Não foi daquele jeito que está no presépio. Quando os magos, que a Bíblia não fala se é 3, a gente aqui diz que é 3. A Bíblia não fala que é 3, e nem que diz que é reis, a Bíblia não chama de reis também, fala que é magos, astrólogos, que estudam os astros. Quando chega lá, Jesus não está mais na manjedoura, porque já tinha muito tempo que Jesus tinha nascido. Então, a única imagem que coloca aquele bonequinho dentro do negócio, cercado de vaca, e os magos trazendo os presentes, Jesus não estava mais no meio dos animais. Então, qual é a preocupação nossa nesse período? Por exemplo, na quarta-feira, nós não vamos ter culto aqui. As nossas igrejas, no dia 25 é quarta, não é isso? No dia 25, as igrejas não fazem culto. Por que não faz? Porque a gente, na verdade, não é o nascimento de Jesus que estamos preocupados nessa data. Se deveria ser um dia da gente estar com a igreja lotada, com família. Vamos comemorar e lembrar de que Jesus um dia nasceu. Então no dia 25 não é dia de culto, mas nós vamos tirar o culto de um dia e vamos colocar na quarta-feira, porque é a data que se comemora, apesar que ele nasceu entre junho e julho, mais ou menos, entre maio e junho. Mas vamos dizer que fosse 25 de dezembro, deveria ser um dia mais lembrado. Eu não aprovo figura nenhuma dessas tipologias, mas se tivesse que existir, deveria ser do menino Jesus em uma manjedoura, na porta dos crentes, pendurado na cama, no telhado, na parede. Não, mas a gente vê o quê? Papai Noel escalando os prédios da cidade de Sorocaba. Olha, quem só aparece Papai Noel para tudo quanto é lugar, ou alguma coisa relacionada a ele, e o menino Jesus, aonde fica na história? A gente fala assim no dia 25, Feliz Natal, mas não me lembro, Natal de quem, na verdade? O real. Esse dia deveria ter culto em todas as igrejas, sim ou não? Sim. Deveria ter culto em todas as residências de que não podem ir para a igreja, sim ou não? Sim. Deveria ser um dia da gente fazer a leitura do nascimento de Jesus, do começo ao fim. Deveríamos assistir filmes, se é que vai assistir, do nascimento de Jesus. Deveríamos cantar hino de Jesus que nasceu em Belém. Deveríamos fazer festa dizendo: bendito aquele que veio para salvar a humanidade. O presente deveria ser de quem? De Jesus. Os magos levou o presente para quem? Para Maria ou para José? Levou o presente para quem? Para Jesus. Não era para o pai e a mãe, que não
tinha uma tipologia que envolvia até a mesma sua morte. Era relacionado, claro, quem ia usar eram os pais, mas relacionado pela intenção dos magos, seria Jesus, era para ele. Então ele que deveria nascer nesse período em nossos corações. Mas nesse período a gente se endividam tanto. Alguns de nós, nesse período, a gente nem consegue ser ofertante direito. Nesse período do mês de janeiro, quem é pastor sabe que é um dos períodos que menos entra dízimos e oferta. Mas não é gastando com Jesus, porque senão seria o mês que mais a gente iria contribuir, fazer que nem os magos que eles levaram, foi coisas que tinham muito valor. Mas nesse período a gente está trocando presente com o nosso semelhante, com nossos irmãos, que isso em si não tem nada de errado, mas não tem nenhum foco relacionado ao nascimento do Cristo. Deveria no dia 24 a gente ficaria acordado, e quando chegar a meia-noite a gente pular, dançar de alegria, lembrando dos registros bíblicos. Porque alguém naquele dia se alegrou tanto quando ouviu falar daquele que nasceu. Quem seria ele? Então vamos continuar a nossa leitura. Tem paciência aí. Então na hospedaria, ou não tinha lugar na hospedaria, Jesus então deitou em uma manjedoura. Na proximidade, versículo 8, havia pastores e estavam no campo, e que durante a noite cuidava dos seus rebanhos. Aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles. Eles não sabiam, mas o anjo apareceu a eles, e a glória do Senhor, reluzindo, os envolveu, e todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes revelou: não temas, pastores. À noite, os pastores estavam bem lá, nem sabiam. Eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Imagine a cena. Aparece um anjo e eles ficam apavorados quando olham aquele anjo, porque não se vê anjo fácil, anjo com aquele todo resplendor. Não temas, eu quero trazer uma notícia para vocês. Para a notícia, anjo, é que nasceu o Cristo, o Salvador, o Senhor, aqueles a quem vocês estavam esperando para libertar. Ele nasceu hoje em Belém. Glória a Deus, aleluia. E isso vos servirá de sinal. Vocês vão encontrar o recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial, mais anjos ainda, que se ajuntou ao anjo que falou primeiro, e louvavam a Deus, entoando, qual era a música dele? Glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra, e as pessoas que recebem a sua graça. Os anjos que não tinham pecado, os anjos que não estavam buscando benefício através do nascimento do Salvador, começaram a cantar e a louvar, a glorificar a Deus por causa do nascimento de Jesus Cristo. Tem duas datas que a gente deveria nos alegrar muito. Era o dia da ceia do Senhor e o dia do nascimento de Jesus. Nos alegrar focado. Pois é, algumas pessoas se alegram muito mais na morte de João Batista do que na morte de Jesus. Você observou como nossas crianças ficam tudo com a caricatura, tudo pintado ao roxo? Chega em casa que o pai quase não reconhece o próprio filho, com um negócio pintado na cara, aquela coisa da festa junina, aquela coisa simbólica que é pagã também. Mas no nascimento de Jesus, as nossas crianças nem sabem do negócio. No dia da ceia, as crianças sabem da ceia porque vê aqui uma mesa posta aqui na frente. Mas eu tenho certeza que a maioria dos pais que não saem de casa não está dizendo: filho,
Hoje é a ceia do Senhor. Filho, aquele que no ano passado a gente comemorou o seu nascimento, hoje nós vamos nos lembrar do que ele fez. Foi ele que morreu um dia para nos salvar. Ele nasceu com o propósito de morrer para que nós, meu filho e minha filha, meu esposo e minha esposa, deveria isso ser algo impactante para a nossa vida. O nascimento de Jesus, lembrar de Jesus. Eu posso até viajar, mas quando é o dia 25 eu vou festejar onde quer que eu esteja. Eu posso até receber os meus parentes, mas na hora que está meia-noite, eu vou convocá-lo. Ele pode ser espírita, macumbeiro, pode não acreditar em Deus, mas quando der meia-noite, do dia 24 para o dia 25, eu vou cantar, nós iremos cantar, vou convocar minha família, ou eu vou para a igreja, seja lá onde estiver, para louvar ao Senhor, dizendo: paz na terra entre os homens, através da vinda do Filho de Deus. Aleluia! O que é que a gente faz mesmo? Se for baiano, quando tem dinheiro, que agora não sei se o povo tem, solta um monte de fogos, né? Lá no interior, um mês antes do final do ano e um mês antes da morte de João Batista, né, a festa junina, o pessoal solta fogos. Não sei soltar fogos para João Batista que morreu, apesar que tem duas festas de santo, João Batista, e tem de outro santo que se une nesse dia aí de julho. É julho, né? Festa junina? Julho ou junho? Junho, né? É a festa de dois santos, João Batista e de outro santo. Se vocês me lembrarem, me falam, sei que tem outro santo aí. Qual é o... Não é Cosme, não é Pedro, não. Tem outro santo que é unido a João. Não, a João tem outro santo que levou para comemorar na mesma período de julho. É o Santo Antônio, não é isso? Então, é o que a gente está comemorando quando vai lá se alegrar no período da fogueira do São João. Então, o que é que nós estamos lembrando? Hoje é o último culto antes do Natal, por isso que eu estou falando para vocês que nós deveríamos levar muito em consideração esse período agora. Nos colocar na condição daquele povo que estava ali nas trevas, como diz a Bíblia, que Jesus, quando nasceu, foi igualmente um broto que sai de uma árvore em terra seca, segundo Isaías capítulo 11, se não me falha a memória. Nasceu com veste do pó, num período de sequidão espiritual, mas quando ele nasce, os anjos se alegram, e para os anjos se alegrar, eles se alegram por coisa que é muito importante, porque os anjos não se alegram com qualquer coisa. Tu acha que os anjos ficam lá pulando? Quando você compra um celular de última geração, ele não está nem aí, nem quer saber mexer nesse troço. Não se alegra. Você compra um carro novo importado, os anjos ficam fazendo festa no céu. Eu tenho certeza que não. Ele vai ficar triste. Mas quando um pecador crê no Filho de Deus, diz que há festa diante dos anjos de Deus. Há festa no céu quando alguém se rende a esse Cristo que nasceu lá em Belém. Os anjos se alegram, Deus se alegra, como foi pregado aqui há poucos dias, falando sobre a parábola do filho pródigo. Mas antes fala das mulheres, né? A mesma mensagem, mas de uma forma representativa da mulher que perde ali a sua dracma, e também do pastor que vai buscar a sua única ovelha entre as 100, vai buscar a sua ovelha, e tem festa entre os seus amigos quando ele chega. É assim que Deus fica quando a gente crê em Jesus, o seu Filho. Eu creio que na casa de nenhum cristão aqui tem alguma imaginha do Papai Noel, que eu sei, a igreja não proíbe, a nossa igreja não proíbe isso, mas eu tenho certeza que se tiver, você vai chegar em casa e vai tirar aquela imagem da sua casa. Meu Deus, não dá para saber o que fala agora. No mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial, que se ajuntou ao anjo e louvava a Deus, entoando glória a Deus no
mais alto do céu. Você pode glorificar a Deus pelo nascimento do seu filho Jesus? Faz uma força. Glórias a Deus nas alturas, paz da terra entre os homens. Jesus nasceu e Ele veio para trazer paz para os corações. Glória a Deus, aleluia. O 15, quando os anjos partiram e foram para o céu, os pastores combinaram entre si: vamos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a saber. Na hora, guardaram suas ovelhas em algum lugar, no curral. Vamos lá ver, vamos conferir. Aquilo tocou no coração deles, porque possivelmente eram judeus, e os judeus sempre eram avisados do Messias. O Messias virá, ele nascerá de uma virgem. Vai ter um momento que ele vai montar um animalzinho, um jumentinho. Ele também vai sofrer, claro. Maria escutava todas essas coisas e guardava em seu coração. Então correram. Eles fizeram o quê? Correram até o local. Chegando, encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. E depois de contemplarem, comunicaram a todos os que lhes fora revelado a respeito daquele menino. Eles viram com seus olhos, e quando eles souberam, seu Manuel, quando eles viram, voltaram para casa. Nem foi cuidar mais de ovelhas naquele momento. Que hora é que eles receberam essa notícia? De noite. De onde eles viram o menino, correram e foi falar para todo mundo do ocorrido. Quem recebe Jesus em sua vida, quem teve Jesus nascendo na sua vida, não se contenta em ficar para Jesus apenas para si. Lembra da mulher samaritana? Quando ouviu falar de Jesus, quando ela ouviu o próprio Jesus, quando ela entendeu que era o Messias, o profeta prometido, ela correu para a cidade e falou para todo mundo e trouxe um monte de gente para ver Jesus. Quem tem Jesus, quem tem encontro com Jesus, não se contenta em ficar com Jesus apenas para si, mas sai distribuindo essa boa notícia para todas as pessoas. Glória a Deus, aleluia. Quem aqui esse ano já evangelizou pelo menos uma pessoa? Diz amém. Amém. Não podemos parar. Lá em Marcos, Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pois é, em Mateus, quando ele diz assim: ide fazer discípulo de todas as nações, Jesus está lhe dizendo especificamente para a pessoa se deslocar do seu ambiente e pregar em algum lugar, Samaria, em outros lugares, até os confins da terra. Ele também, quando estava com seus discípulos antes da sua morte, ele falou algumas vezes para eles ir de 2 em 2. Teve um momento que ele falou: não leve nada, porque vai ser tudo providenciado. Na segunda vez ele já falou: agora vocês devem providenciar alguma coisa para levar. Jesus enviando. Só que em Marcos não se trata de enviar para evangelizar. Quando em Marcos diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, não é envio de missionários. Não é um grupo de pessoas que sai daqui e vai para outro país. No original, quando diz ide para todo mundo, a palavra diz assim: e indo, anunciai o evangelho a todos que você encontrar. Ou seja, e você indo para o trabalho, anuncia Jesus. E indo para a escola, anuncia Jesus. E indo trabalhar, anuncia Jesus. Então esse ide na língua portuguesa, mas no original grego é e indo para algum lugar. Não deixe de falar de Jesus. Quem é Jesus? Aquele que nasceu de Maria pelo poder do Espírito Santo. Por isso que é uma obrigação de todos nós, e indo para algum lugar qualquer, fale de Jesus. Estou terminando. Quem está entendendo diz amém. Amém. O versículo 18: e ao ouvirem o que os pastores relatavam, ficaram
sobremodo assustados. Maria, contudo, observava silenciosamente, com silêncio, todos os acontecimentos e refletia sobre eles em seu coração. E os pastores retornaram, agora que eles retornam, depois de ter anunciado, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinha visto e ouvido, assim como lhes fora predito. Então, a mensagem de Deus para os nossos corações nessa noite é que sabemos que não foi nesse período que Jesus nasceu, mas logo que estão comentando, é mais uma questão secular, de origem pagã também, mas logo que estão comentando sobre o nascimento de Jesus, precisamos deixar essa ideia bíblica renascer dentro de nós. Que a imagem que vem em nossa mente, porque quando diz que a criança nasceu numa manjedoura, logo você imagina um bebê, porque foi assim que aconteceu. Então, se tivermos de ter uma imagem na sua mente, na nossa mente, em nosso coração, ao sair daqui hoje, seja daquele bebê que não é uma criança qualquer, mas que através dele veio a salvação de todo mundo. Não é imagem de uma árvore piscante, cheia de bolinha, que cada coisa tem um simbolismo. Não seja de qualquer outra coisa brilhando, ou de um monte de caixinha de presente, não sei se é presente ou aquilo é vazio, se é representativo, a gente vê por aí, um monte de caixinha perto da árvore. Qual é a imagem? Aí eu pergunto para você e para nós essa noite, qual a imagem que nesse período mais nos lembra deste momento? O que é que a gente mais assiste? O que é que a gente mais vê? O que é que nos comove? Algumas pessoas nesse período, por não lembrar do nascimento de Jesus, estão tristes porque não tiveram dinheiro para comprar a a árvore de Natal. Triste porque nesse período não pode comprar presente para o seu amigo. E alguns estão pedindo um celular, uma coisa para o pai e para a mãe. Sei lá, tem tanta coisa em torno do Papai Noel. Algumas pessoas estão tristes, mas na verdade, neste momento, se estiver desempregado, você ainda tem motivo de se alegrar. Se você estiver doente, tem motivo de se alegrar. Se você foi expulso de casa por causa da sua fé, você terá motivo de se alegrar. Por quê? Porque o que vem na sua mente é: Jesus, o Filho de Deus, um dia nasceu em minha vida, e Ele é o tudo para mim. Ainda que me falte qualquer coisa, Ele é que nasce na minha vida. Então deveríamos tirar esse dia, missionária, para a oração. Qual é o hino que nós temos nas nossas pastas que se refere ao nascimento de Jesus? Na harpa com certeza a gente tem. Qual é o cantor que grava hinos referente ao nascimento de Jesus sem conexão com a data ligada às outras coisas? É nesse período que mais a gente, irmão Domingo, quem toma refrigerante, não é preferido meu, esse período que mais a gente promove o Papai Noel, porque nesse período é o período que a gente mais compra o refrigerante chamado de quê? Coca, cola. Colou em nós e a gente cola nela. Eu sei que sim, não tem nenhum pecado tomar Coca-Cola. Algumas igrejas proíbem, mas eu acho que não chega a ser pecado, né? Também não pode dizer que não é. Sei lá, tanta coisa hoje. O que é que está ocupando a nossa mente? Você tem um plano para o dia 24 de dezembro? Passar de ano? E qual é o seu plano em relação a Jesus? Esqueça as outras coisas. Em relação a Jesus, o que a gente vai fazer? Esse dia é o dia que o meu parente da minha casa, ele nunca foi evangelizado. Agora ele vai ver o que é evangelização. Presente eu não tenho para ele não, mas eu vou pegar
pegar o menino Jesus e vou colocar dentro do coração dele. Vou aproveitar que você está na minha casa, miserável. Você nunca vem aqui. E nesse dia você disse que me ama. Você fica o ano inteiro servindo na minha casa. Aí no Natal tu disse que vem. Eu vou aproveitar essa oportunidade e vou dizer para você: quem é que morreu? Quem é que nasceu? Como é que a sua vida pode ser mudada? E eu vou dizer para você: quem é o simbolismo na nossa vida real? É Jesus Cristo, Filho de Deus. Oh, data boa para se evangelizar. Mas dia 25 de manhã, 10 horas, meio-dia, a gente vai estar ainda esperando a carne dissolver e respirando Coca-Cola para tudo quanto é canto, e a gente não sabe nem mais o significado de manjedoura. Jesus precisa nascer em nós, irmãos. Eu não estou dizendo para você que a data é errada, a ideia não é a data errada, o que é que está, onde a nossa mente está focada, não na teoria, porque na teoria, se eu perguntar aqui, quem vai comemorar o nascimento de Jesus, todo mundo quem é bobo dizer, vai ficar com a mão abaixada, vai dizer, eu comemoro o nascimento de Jesus. O problema, a teoria é fácil, a questão é a prática, é você passar nas nossas igrejas o dia inteiro nas nossas congregações e está lá o povo festejando: ele nasceu, bandeira branca, vermelha, não precisa, não sei, não é de esquerda. Então ele nasceu, Jesus nasceu, glória a Deus nas alturas e paz na terra. Jesus nasceu, essa data não foi a que ele nasceu, mas eu me lembro que ele um dia nasceu. Esse deveria ser um dia de festa. Repito, deveria ter culto nas nossas igrejas, no mundo inteiro, no dia de Natal, sim ou não? Sim. Se a gente comemorasse na real o nascimento de Jesus. Eu estou falando do real, estou falando de teoria. Na teoria a gente vai usar vários argumentos para dizer. Uma delas é: pode todo mundo seguir o paganismo, fazer isso e aquilo, mas pelo menos eu faço assim. Jesus nasceu no meu coração. Isso é muito fácil. Todo mundo vai dizer isso, até os pagãos que inventaram vai dizer isso. A questão é, na prática, se eu chegar na tua casa, o que eu vou me lembrar ao deparar no teu portão? E nas nossas comemorações, e nas nossas confraternizações, quem é que vai ser citado, lembrado, representado, mostrado em algum lugar? Qual é a lembrança que vai ficar no ambiente só de você chegar e olhar? Depois dessa, todo mundo vai querer pendurar um bonequinho na manjedoura na parede também, né? Então nós precisamos focar nisso, se alegrar. Então a convocação é no dia 24, dia 25, não é? Cada um, você não é proibido fazer. Também eu particularmente durmo normal, acordo normal. Dia 26 já vou estar trabalhando normal. Mas eu sei que tem muita gente que nesse dia está vibrando, mas faça isso por Cristo. Já pensou? Jesus olhar do céu à terra e ver as pessoas dizendo: estou comemorando o nascimento de Jesus, mas o que tem na cabeça é uma touca de Papai Noel? Que eu sei que ninguém aqui tem. Já pensou, bicho? Eu te encontrei com aquela touquinha vermelha com a pontinha branca pendurada. Jesus nasceu. De qual Jesus você está falando? Fica bonitinho, a gente que é moreninho, o vermelho aparece mais ainda, né? Queridos irmãos, não esqueça de se lembrar do nascimento de Jesus. Ele nasceu para trazer paz, nasceu para trazer salvação, nasceu para transformar a nossa história, nasceu para mudar a nossa vida. Eu sei que hoje muitos lugares estão fazendo bastante comemorações relacionadas a esse dia, mas já está anunciando também que essa semana não haverá culto em algum lugar. Isso nunca vai entrar na minha cabeça. O nascimento de Jesus, a igreja com as portas fechadas, que é o lugar que deveríamos comemorar, nos confraternizar. Estão tão desprezando as coisas espirituais, sem perceber o sentido delas. Estamos invertendo os valores.
Eu não sei se você sabe, mas nós temos lugares aí, de igrejas por aí, que quando é Copa do Mundo, não tem culto. Em alguns lugares, irmãos, eles pegam o infeliz de um telão enorme, lá atrás do púlpito. Você, na Copa do Mundo, coloca uma transmissão dentro das nossas igrejas. Estão bagunçando as coisas. Jesus está mesmo. Pense comigo. O que faria Jesus? Jesus entraria num templo, num lugar de adoração a Ele, ao seu Pai, e ia assistir uma partida de futebol comigo e com você, ainda dentro da igreja? Claro que não. Ele não assistiria nem na sua casa, quanto mais aqui. O que é que nós estamos fazendo do Cristo que nasceu? Vamos levar Ele em nosso coração para casa hoje? Porque talvez algum de nós já colocou Ele para fora. Ele está dizendo: eis sua porta e bato. Eis sua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Precisamos valorizar esse momento, esse dia, essa data. Precisamos estar em nossa memória. Jesus nasceu. E eu não digo isso só na data do dia 25. Só estou aproveitando o ensejo. Mas deveríamos lembrar em outras datas também. Não adianta lembrar só do Jesus que morre, mas não do Jesus que nasceu sem ver a finalidade. Temos que entender, Ele nasceu com um propósito. Quem aqui tem Jesus na sua vida, levanta a sua mão. Ele nasceu na sua vida com um propósito. Com o propósito de reinar, de dominar, de governar, de separar, transformar a minha vida e a sua vida. E se Ele não tivesse nascido na sua vida, você não estaria aqui hoje. Então não deixa ninguém ocupar esse lugar, porque no seu coração tem um trono. Não deixa árvore de Natal, nem coisa, nem festa, nem parente, nem amigo, nem mulher, nem esposo, nem esposa senta aí. Esse lugar, esse trono no seu coração só pertence a Jesus. Deixa Ele reinar na sua vida. Deixa Ele governar todo o seu ser. Que Deus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de você. E você que tem familiar descrente, tenho pena de você. Aquela pessoa que você vai estar lá pensando no bonequinho Jesus, e o outro está lá pegado na mão do Papai Noel. Eu sei que é difícil, mas seguir a Cristo é isso. Aquele que quiser seguir a mim e não aborrecer pai e mãe, ou até mesmo a própria vida, não é digno de mim. Aquele que poupar a sua vida, perdê-la. Jesus até chegou a dizer: a partir de hoje estarão 5 em uma casa, 3 contra 2, 2 contra 3, filho contra mãe, a sogra contra a nora, o marido contra a mulher. E aí se cumprirá como o profeta diz a profecia, e o inimigo do homem tornar-se-á os seus próprios familiares, dizendo: porque você sabe no que pensa, no que se dedica. E algumas pessoas não compreendem a isso, e você não poderá agradá-lo em tudo, por não fazer parte do mesmo pacote. Mas ser luz em todos os ambientes, esse é um desafio. Enquanto nesse período, eu sei que aqui várias pessoas, tem gente que pensa diferente de você na sua casa. Marido, filho, filha, esposa. Mas aproveita, como eu disse, não precisa sair de casa, não precisa abandonar seu parente. Aproveita essa oportunidade para evangelizar. E eu quero perguntar nessa noite, se tem alguém que quer que Jesus venha nascer no seu coração, que você ainda está afastado, ou nunca foi cristão até o momento, nunca foi, como diz na Bahia, nunca virou crente, mas de repente você quer tomar essa decisão hoje. Mas faça isso se sentir no coração, se Deus tocou no seu coração. Se não, deixa para outra oportunidade. Mas se a palavra de Deus tocou em você, e você conseguiu lembrar disso, entender isso, e quer entregar-se a Jesus, agora é um momento de uma oportunidade
que eu não sei se a gente terá amanhã. Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Como diz o nordestino, tem alguém que quer virar crente? Lá na minha terra é virar crente. Tem alguém que quer virar crente? Aceita Jesus? Se tiver, levanta uma das suas mãos. Que Deus lhe conceda outra oportunidade. Mas quando sentir no coração, não desperdice a oportunidade. Amém? Você está reconciliando com Jesus? Quer que Jesus nasça então no seu coração? Você pode se alegrar, igreja? Os anjos se alegram, Deus se alegra. Se eu sou pecador, não me alegrar com isso, na verdade eu não sei que coisa eu sou, mas eu sei que no céu tem uma festa grande agora, pela atitude que você está tomando de retornar para a presença de Jesus. Ele deve ser a única pessoa na sua vida. Jesus não é o mais importante, senão ele seria um entre vários. Ele é o único. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu tenho certeza que a obra que Deus tem na sua vida, se você permitir Jesus nascer em sua vida a partir de agora, vai se cumprir. A igreja fica de pé em nome de Jesus. É o Cristian, é isso? Cristian. Vamos orar por esse moço. Repito, quem está alegre pela decisão do Cristian diz amém. Amém. Meu Deus do céu, é muita festa, meus irmãos. Jesus salvou domingo passado, e Jesus está salvando hoje. Se tiver mais alguém que quer tomar essa decisão, o tempo é permitido ainda. Aproveita bem hoje, que agora a gente só tem culto sexta-feira mesmo. Nem ensaio não tem amanhã. Não haverá ensaio amanhã. As irmãs vão estar descansando. Senhor Deus e Pai, está aí esse moço, Deus, que está se reconciliando com o Senhor. Apaga os pecados dele agora. Liberta-o de qualquer prisão que haja na sua vida. Muda a sua história, Senhor. Tu sabe o plano que tem na vida desse moço. Tu sabe também das investidas de Satanás. Mas nessa noite o Senhor tocou-lhe o coração e ele decidiu voltar para o Senhor. Estamos alegres, ó Deus, por saber que ele sentiu o desejo de fazer isso sem imposição de nenhum de nós. E uma festa grande está acontecendo no céu por isso. Mas o adversário, ó Deus, não se alegra com isso. Por isso nós pedimos que escreve o nome dele no livro da vida. Guarde ele do mal e conceda a ele, por tua bondade, o teu Espírito Santo, perdoando-lhes os seus pecados, lhe dando força para continuar servindo ao Senhor, se alegrando no Senhor. Esteja com ele e toda a sua família, no nome de Jesus Cristo. Pai do Senhor, meu irmão, Deus abençoe. Que filho, conte conosco. Pode voltar para o seu lugar. Sente só um minutinho, irmãos. Amanhã nós não temos trabalho. Em resumo, nós vamos ter trabalho agora, sexta-feira, nossas igrejas, nessa data do dia 25. Tem muitos irmãos que estão com parente, visita, alguns viajam. E as nossas igrejas, quando um dia antes, ou um momento como esse, costuma, igualmente no ano novo, costuma não ter culto. E a gente não vai obrigar os irmãos a estar vindo por isso, certo? Então quarta-feira não haverá culto. Se alegre, que você possa se alegrar e festejar o nascimento de Jesus. E na sexta-feira que vem, os trabalhos continuam normalmente. Qualquer dúvida, qualquer situação que seja da nossa competência, entre em contato conosco. Nós não vamos estar saindo do ar por causa disso, tá bom? A gente continua aí na comunhão. E domingo que vem, escola dominical, ensaio haverá ou não? A irmã que sabe.
Se quiser cancelar, fica à vontade. Depois vem lá no grupo. Hoje é o último. Isso. Então hoje foi o último, não haverá ensaio também, mas a escola dominical haverá e creio que você estará aqui conosco no domingo que vem. Amém? Irmãos, nós vamos fazer a oração final. Eu quero convidar o nosso irmãozinho da guitarra, que hoje o senhor não tocou guitarra. Nós queríamos convidar o senhor para fazer essa oração. O senhor pode vir aqui? Isso, o reverendo. Vem aqui, a igreja fica de pé, para ele não ficar muito tempo de pé. Uma hora dessa quero ver o senhor tocando e cantando, nem que seja sentadinho aqui. Outro dia, depois a gente desliga ali. Outro dia eu quero ver o senhor cantando, pregando. Amém? Quantos anos o senhor tem? Quantos anos o senhor tem? Quantos anos? Tenho 55. 76 anos. De vez em quando eu passo na casa dele ali. E a esposa dele não é cristã no momento, né? Sua família ali, ele mora com a esposa dele. Precisa das nossas orações. Os irmãos, se puder dar uma carona para ele, buscar ele, levar ele. De vez em quando a gente faz isso, nos ajuda. Tem dia que ele está um pouco fraquinho, aí tem dia que ele não quer nem tocar. E um dia eu falei para ele cantar aqui, ele falou para ficar tocando, né? Tem a dificuldade, já não é mais um garotinho, mas continua orando por ele. Eu não sei se os irmãos sabem, mas ele é obreiro, tá? Ele é diácono. O senhor é diácono, não é isso? Ele é diácono, é obreiro na casa de Deus. E quando a gente estiver sair aqui, se os irmãos vêm com ele, se ele estiver bem, pode convidá-lo para ajudar a servir, fazer oração, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Então, o senhor pode orar daí de baixo mesmo? Subir no púlpito aqui é um pouco difícil, né? Ore por nós, para a gente ir embora.